viúva e liberou para ela esta palavra profética, dizendo: não chores. Esta palavra que Jesus liberou foi um motivo de alguém questionar, murmurar contra ele. Primeiro, era viúva. Segundo, havia perdido seu único filho. Aí de repente, pastor Ari vem Jesus e diz: mulher, a ti te digo, não chores. Como aquela pergunta que Jesus andou fazendo, né? Chegou para o doente e perguntou: você quer ser curado? Meu Deus! Eu falo para os irmãos quando eu lembro da ministração, que se chegar na Santa Casa ou qualquer alguém, chegar diante de um leito, alguém que está acamado, doente, eu perguntar: você quer ser curado? Irmão, eu vou tomar uma cadeirada na cadeira. O doente vai melhorar de raiva. Mas vai, qual é o doente que não quer ser curado, irmão? Meu Deus! Mas Jesus chegou diante de alguns doentes e perguntou: quer ser curado? Meu Forte, Deus! né? Forte. Aleluia. Meu Deus! Glória a Deus. Aleluia. Depois que o homem deixou Jesus maravilhado lá em Cafarnaum, Jesus sentiu de descer até a pequena cidade de Naim. E Jesus nunca pôs os seus pés em um lugar sem propósito. Meu Deus! Jesus nunca foi em nenhum lugar por acaso. Meu Deus! No ministério de Jesus foi excluído o acaso. Meu Deus! Aleluia! Eu não consigo acreditar que na vida de quem ora também existe acaso. Aleluia! Acaso passa longe da vida daquele que ora. Porque o pai do profeta messiânico Isaías diz: nenhuma coisa nos acontece sem antes Deus não nos avisar. Amós quis dizer assim: na vida de vocês nunca irá existir o acaso. É permissão ou permissão. Inimigo para passar perto de você só se for por algo permissível de Jeová. Porque inimigo tem que obedecer métodos, meta. Quando ele disse assim a Deus: deixa eu tocar ele só, para ver se ele não vai te amaldiçoar. E Deus disse assim: tu tem limite. Pode tocar em tudo que ele tem, mas a alma dele tu não toca. A alma dele me pertence, eu vou para ele. E aquele momento que Jó passou não foi acaso, foi permissão de Deus.